Olá, seja bem-vindo. Você está no XP com uma questão de linguagens. Sou Cláudia Fumi e a gente vai começar por aqui. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou. Só podemos saber a partir do que a gente lê aqui. Então, esporte e cultura. Análise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Então a gente já tem um recado aqui, que é o quê? A prática corporal dos jogos indígenas acaba fazendo o quê? Acaba trazendo aí para a gente uma esportivização daquilo que seria cultural. Nos jogos dos povos indígenas, olha aqui, eles têm jogos de povos indígenas. Observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos. Então, a gente tem aqui aquilo que é a tradição, mais aquilo que é a modernidade, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e a flecha e a lança, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, olha só, na ocasião do evento, quer dizer, o homem já usava, o indígena já utilizava aqui o arco e a flecha, né? Então, quando você fala sobre ele passar a utilizar aí o arco e a flecha, não mais para procurar o alimento dele, na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia, porém sua estruturação como modalidade esportiva. Então, ele entra com aquilo que era a tradição e acrescenta a modernidade da competição. Promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. A gente já sabe a situação. O texto traz para a gente o que seria a situação. Quando você for olhar a questão, a resposta não está exatamente aqui, mas essa ideia de que o tradicional tinha um objetivo e o moderno trouxe outro, que seria a questão dos jogos, da competição, a gente sabe que isso é um discurso do Enem que é fácil de reconhecer. Olha, esses jogos desencadearam a padronização de pinturas e adornos corporais? Não, é o contrário. Né? A gente diz que a padronização de pinturas e adornos corporais fazem parte dos jogos e não desencadeia-se, tá? Os jogos trouxeram a sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Não foi a sobreposição, um não passou por cima do outro. Os dois estão lado a lado, então sobreposição, não. O que nós temos aqui? Sua estrutura como modalidade esportiva promoveu uma semelhança, tá? E nesse caso aqui, nós vamos falar sobre aquilo que é tradicional e moderno envolvidos e não um sobreposto ao outro. Então, é essa palavra que está errada e a gente marca a letra B para descartar. Letra C. Os jogos trouxeram individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Não está dizendo que foi individual ou foi em grupo, não é o caso aqui. Letra D. Legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Exatamente, as práticas corporais indígenas eram aquilo que seria tradicional. E nós legitimamos aí aquilo que vai ser a modalidade esportiva. Então, é essa daqui a nossa resposta, tá? É só a gente entender que aquilo que era para caça, para pesca, como ele colocou aqui, caça e defesa da comunidade, passou a servir para a competição. Letra E, preservação dos significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Não é a preservação do significado, o significado é novo, porque ele era para caça e defesa e agora ele passou a ser competitividade. Então não é preservação, é novidade. Nesse caso aqui, confirma-se esse discurso de que aquilo que era prática tradicional ganhou aí o caráter de modalidade esportiva. XP juntinho com você para que a gente possa acertar todas as questões de linguagens.